Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje terça-feira, dia 11 de janeiro, o Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. E o tema do Evangelho de hoje é Jesus que expulsa o maligno, Jesus que restitui o ambiente da sinagoga. Vamos ao texto. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho de hoje mostra esse conflito que acontece dentro da sinagoga. Jesus é aquele que, como disse João, tira o pecado do mundo, né? Mas é aquele que purifica também os ambientes por onde ele passa. E a cena do Evangelho de hoje é uma cena de exorcismo. Jesus que veio para arruinar o reino de Satanás. Jesus que veio para dissipar toda treva, dissipar todo erro, todo pecado. Jesus que veio restabelecer a graça de Deus, né? Veio restabelecer o amor de Deus. Veio dar ao homem a possibilidade de sair, ao homem que habitava na sombra da morte, de sair das sombras da morte. Interessante que os santos padres antigos diziam assim, que nós muitas vezes temos medo do demônio, mas pelo batismo já nos tornamos inimigos do demônio, porque passamos a fazer parte do exército de Cristo e a guerra já está declarada. Então não há como fugir deste combate, e a vida será uma vida inteira intensa de combate, né? E feliz é o homem que vive espiritualmente acordado e rezando e sabe perceber quais as portas por onde o demônio está tentando entrar na sua vida. Os monges antigos tinham muita convicção desse combatimento, né? Tem histórias belíssimas, né? Tem uma história de um monge antigo que estava rezando, de repente apareceu um demônio na sua sala de oração, né? E o demônio vinha para combatê-lo, né? E ele disse ao demônio: "Mas por que você me combate?" O demônio disse: "Você que me combate com suas orações. Cada vez que você reza, você me combate." E tem uma outra história muito bonita contada num livro antigo que faz uma seleção de história dos monges, né? De um monge chamado Marcelo. Ele começou a rezar os salmos, rezando uma oração intensa, demorada. Daqui a pouco escutou um barulho lá fora. Aí ele abriu a porta, aí viu um exército de anjos, né? Anjos todos do bem, né? Aí ele disse: "O que está acontecendo? Nós estamos em guerra?" Ele disse: "Sim, você nos convocou para uma guerra, pelo total de orações que você fez aí, você nos convidou a todos para uma guerra, onde vai ser a batalha, né?" Quer dizer, fomos convocados para um combate. Então veja que eles tinham essa consciência. E é muito interessante a comunhão que esses monges do deserto tinham com Deus, tão profunda, que eles eram capazes de fazer exorcismos apenas com um sopro, apenas sopravam e a pessoa era liberta do demônio. Também na Idade Média, São Francisco de Assis, e teve outros que foram grandes exorcistas, mas Francisco de Assis, pela humildade, conseguiu expulsar o demônio com muita facilidade, por conta da humildade, né? A humildade era a ferramenta que ele usava para expulsar o mal. Pois bem, gente, nós vemos um demônio que entra na sinagoga, diz o texto. Ele está lá. Jesus entra no sábado para pregar naquela sinagoga em Cafarnaum, começa a ensinar,
E o demônio que vivia ali, frequentava ali, nesse dia não aguenta. Para dizer que existem às vezes males que estão tão instalados na vida da gente que dificilmente a gente percebe que tem que expulsar aquele mal. Então veja que só a presença de Jesus muito forte ali é que faz aquele demônio reagir. Quantos pregadores já tinham passado naquela sinagoga, já tinham pregado e aquele demônio não tinha se manifestado? Quer dizer, ele estava ali, atuando ali, como atua nas instituições, como atua nas famílias, como atua nas pessoas. Ele estava ali, tentando desgraçar o ambiente da sinagoga. E assim Jesus pregava como quem tem autoridade, e não, diz o texto, e não como os outros pregadores. Por isso que, pregando com autoridade, um homem possuído por um espírito mau gritou logo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Pois bem, Jesus disse a ele duas coisas, dois verbos e basta. Primeiro, cala-te, e o segundo, sai dele. Quer dizer, não há conversa comprida com o demônio, porque o demônio é o pai da mentira. Quando Eva tentou conversar com a serpente, Eva foi seduzida. Então não há conversa comprida. Cala-te e sai dele. E o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram admirados com o ensinamento dado com autoridade e também com o modo como Jesus realiza o exorcismo. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a pensar sobre isso, né? Estamos apenas começando o ano e Evagrio Pontico diz uma coisa muito bela. Ele diz: temos que expulsar todos os dias um demônio da nossa vida para que o mal não se acumule na nossa vida. Imagine vocês se a pessoa não tem percepção nenhuma espiritual. Quanto mal está ali guardado já naquela casa, naquela família, destruindo o ambiente, destruindo as relações, destruindo as pessoas, sem que elas sequer percebam. Estão pensando que está tudo normal e o mal está ali instalado. E o mal está instalado e ele se manifesta nas palavras, se manifesta no ambiente inquieto, se manifesta nas discussões, se manifesta nessas coisas aí. Então é preciso ter essa fineza que Jesus tinha, não é? Entrou na sinagoga, logo entrar na sinagoga já causou desconforto ao maligno. Que o Senhor nos dê nesse dia de hoje a graça dessa sensibilidade espiritual própria de quem reza. Que o Senhor nos dê hoje também a graça de saber que esses dois reinos não podem se unir. Jesus veio para arruinar o reino de Satanás e veio para estabelecer o reino de Deus. Esses dois reinos não podem se unir, não há acordo entre eles. Que o Senhor nos dê a graça de perceber isso também e de direcionar a nossa vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, grande abraço, paz e bem.